Eu sei que todos nós, em determinados momentos, precisamos do auxílio desse profissional, que é o advogado. E eu tenho a honra de receber aqui o Irlan. Seja bem-vindo, viu, doutor Irlan? Obrigado, prazer. O Irlan, que é advogado, mas nascido num lar presbiteriano, não vou falar aqui a idade, né? Formado em Direito, bacharel em Direito, em 97, pós-graduado em Processo Civil, formado em Teologia, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Pentecostal desde 2009. É casado com a Gislene, pai da Noemi. É Noemi. Noemi, Maria Eduardo e Enzo. Já está aí povoando a terra, né? É verdade. Eu assumi mesmo esse versículo da palavra. Então você nasceu num lar presbiteriano? Sim, nasci num lar presbiteriano. A minha caminhada toda já vem desde o início. E você é qual geração já Eu sou a cristãos? Terceira geração da família por parte do meu pai. Eu pergunto sempre isso, porque geralmente das igrejas presbiterianas a gente já tem uma geração terceira, quarta, em alguns casos até quinta geração já, né? Sim, verdade. Dos missionários que chegaram ao Brasil. Verdade. Meu pai é de Monte Carmelo, do Triângulo Mineiro, e meus avós também eram presbiterianos de lá. E você tem as duas, vamos falar assim, duas ocupações. Você é pastor auxiliar e advogado. É verdade. É um dilema administrar isso. Eu sei que tem uma brincadeira com o advogado, não gosta, mas certa vez alguma pessoa disse assim, olha, o advogado tem duas situações na vida dele. A primeira, ele acha que é Deus. A segunda, às vezes, ele tem certeza, né? É verdade. Que é uma brincadeira que vai envolver exatamente a sua vida. Sim. Que é o de advogado, mas também de relacionamento com Deus. Sim. Existe isso mesmo, Irlan? Como é que é lidar com... Olha só, nós advogados já utilizamos esse tipo de brincadeira, mas não para os advogados, e sim para os juízes. Para os juízes? E eu creio que também na área médica eles utilizam isso para os médicos, né? Mas, assim, eu encaro a minha profissão, na verdade, o direito, como um sacerdócio. Então, eu vejo também a minha vocação, que é o ministério pastoral, entrelaçada com o direito. Então, eu vejo que nas duas pontas, tanto do direito quanto da teologia, o tempo todo tem pontos de contato. Por quê? Porque o direito busca a justiça social, busca dar a cada um o que é seu. E também na teologia nós vivemos isso também, né? Vivenciamos isso dia após dia. Por isso que eu acho que tem tudo a ver. Você consegue fazer uma analogia e uma ligação entre a justiça de Deus e a justiça proposta do direito, que é maravilhosa na sua íntegra, né? Porque às vezes a decepção vem como se trabalha esse conceito de justiça em uma sociedade. Que tem as relações que podem ser movidas por interesses ou não. Verdade. Todos nós precisamos do advogado? Todos. É só propaganda agora. Todos precisam do seu advogado. Por quê? Porque muitas vezes nós temos situações no nosso cotidiano que demandam de um conhecimento específico de uma área da legislação. E quando você não sabe, você nem tem como cobrar, você não tem também como exigir nada dos seus direitos. Então eu vejo que muitas vezes nós deixamos coisas passarem nas nossas vidas por falta de orientação. É por isso que seria muito interessante que cada um, antes de realizar qualquer tipo de negócio ou quando tivesse qualquer tipo de dúvida, consultasse antes um advogado, com certeza. Assim como dizem Oséias que meu povo perece porque falta conhecimento, é verdade. Uma mensagem de Deus ao seu povo, nós hoje não temos conhecimento da nossa vida social. Em alguns momentos nós penamos por isso. E outra coisa interessante também, pastor, é que, voltando à questão do direito e da teologia, do direito e do evangelho, muitas vezes eu me vejo como um instrumento de Deus para auxiliar certas pessoas na minha profissão. Isso é muito gratificante quando você pode fazer com que a justiça ou o direito se aplique a uma pessoa e isso casar com a vontade de Deus. Olha que interessante. Vamos dar um exemplo disso. Vamos imaginar que uma pessoa está sendo injustiçada e ela está para perder o seu imóvel. Porque deixou de pagar uma prestação. Que hoje é muito comum. Muito comum. Não deveria, mas é muito comum pela taxa de juros do Brasil, tudo isso. Exatamente. Né? Por exemplo, eu tive um caso muito interessante no escritório que a pessoa deixou de pagar, por quê? Porque a sua filha estava ficando cega, ela não conseguiu no Brasil nenhum tipo de auxílio, mas conseguiu na Itália. Então ela vendeu tudo que ela tinha, os móveis, e foi correndo para a Itália. Lá conseguiu o transplante. Só que
espaço de tempo demorou cerca de 1 ano. E nesse 1 ano, ela deixou de pagar o financiamento. E aí, quando ela voltou, o agente financeiro já tinha ingressado para retomar o imóvel. Então, nós começamos o processo, ela é uma serva de Deus, nós oramos, entregamos isso na mão de Deus e fizemos o trabalho jurídico e tivemos êxito. Então, nesse caso específico, eu vi a mão de Deus, através da minha vida, para auxiliar a sua serva. Uma pessoa que você trouxe vida, né? Sim. Porque casa, família é vida. Sim. Você livrou ela de alguma coisa que poderia ser terrível. E isso é muito gratificante, eu acho que é... Provavelmente você deve lidar muito com aconselhamento também, né, Irlan? Sim, com certeza. Porque geralmente, certa vez eu ouvi de um advogado, um juiz aposentado, ele disse: Charles, olha, hoje que eu atendo na igreja, talvez 80% dos casos envolvam familiares ou pessoas muito próximas que, numa falta de acordo comum, vão à justiça e acionam a justiça para resolver um problema doméstico. Sim. Então, em alguns momentos, eu não preciso levar o caso ao fórum, à justiça comum. Sim. Simplesmente com aconselhamento, eu consigo resolver e trago aí quase 90% dos casos, resolve no gabinete pastoral. Eu fiquei impressionado com isso. É verdade. Ele falou, a maioria das ações, ela acontece de alguém muito próximo com essa outra pessoa. Houve um desacordo e ela simplesmente deixou de concordar. Tem que ter um relacionamento para gerar o conflito, né? Então, teve algum tipo de relacionamento. Agora, algo interessante que você diz é que se você conseguir evitar a disputa judicial, é benéfico para todas as partes. Não é? Eu tive um outro caso assim, muito interessante que me vem à memória aqui agora, que o rapaz, antes de morrer, ele reuniu os 2 filhos e disse, olha, eu tive uma filha fora do casamento, eu não quero que vocês a abandonem. E ele faleceu e esses 2 rapazes procuraram essa moça e ela já sabia, porém, para se evitar ingressar com ação judicial, ter que fazer um exame de DNA, talvez até exumação, eles entraram em acordo, fizeram a partilha amigável daquilo que era devido e deram a parte que ela tinha direito. Ou seja, sem precisar de discussão, sem briga, sem nenhum problema, ou seja, usando aquele senso comum de justiça que todos nós temos. Resolveu de uma forma amigável. Amigável. Então, sim, é possível você conseguir solucionar os problemas na base do diálogo, mas quando você vai com aquele espírito belicoso, né, de guerra, aí dificilmente você consegue chegar num acordo. Mas quando se tem boa vontade das 2 partes e quando o advogado ele está mais preocupado com o interesse do cliente do que com o seu próprio interesse, monetário, financeiro, para receber honorários, com certeza os 2 juntos conseguem trabalhar, o advogado de um lado e do outro, para que esse caso se resolva da melhor maneira possível. Das 2 formas, tanto o advogado às vezes pensa só no dinheiro, quanto o cliente também visa só o prejuízo do outro. É verdade. Daí vem uma fama que cai muito sobre o advogado, né? O advogado não importa com o cliente, o que ele quer é ganhar. É verdade. E você percebe, vivendo no meio jurídico, é difícil isso, é difícil o evangelismo, é difícil alcançar o coração desses homens que hoje, querendo ou não, dominam pelo conhecimento, não é verdade? Que todos nós poderíamos ter até certo ponto. Mas hoje, como conhecimento, o brasileiro hoje lê muito pouco. Saiu há pouco tempo agora, não sei se foi no G1, mas uma matéria dizendo que o brasileiro lê em média meio livro por ano. É ridículo, né? Muito então, ridículo. O conhecimento nosso é muito falho. É verdade. Quem não tem conhecimento acaba não sabendo o que ele deve fazer e como proceder. E aí entra o advogado. Se ele detém o conhecimento, ele tem informação, ele vale muito. Sim. É possível essa pessoa se tornar altiva, soberba e falar, não preciso de Deus porque eu tenho conhecimento. Eu mesmo me defendo. Sim. Como é que é? É difícil? É difícil, porque muitas vezes nós vemos pessoas que não estão dispostas a ceder em momento algum. Mas o senhor me disse algo que me marcou, que foi a questão do evangelismo nessa área. Talvez as pessoas que não lidam com o direito, que não são operadores do direito, talvez elas nunca tenham a oportunidade de que um juiz, um promotor, alguém, um outro advogado possa parar
para ouvir algo a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho e da Palavra. Algo que você tem condição de fazer pela sua postura. Então, muitas vezes eu já tive casos em que, numa audiência, o juiz dá a oportunidade para você falar algo a respeito da Palavra. Pela sua postura, no meio da audiência, porque às vezes é um debate, um bate-papo, está acontecendo alguma coisa e o juiz quer saber mais de alguma situação. Então, há essas brechas, há essas possibilidades que você pode utilizar para ser um instrumento de Deus ali para abençoar a vida daquele juiz, daquele promotor, para que eles possam enxergar uma postura diferente. Ou seja, o advogado, como a fama, né, que você disse, às vezes a fama é de mentiroso. Sim. Não é? Uma pessoa que quer sempre levar vantagem. Mas quando você vê uma postura diferente, isso chama atenção. Por isso, sal, sendo exatamente. Sal e luz, né? Sendo sal na terra, luz no mundo. Olha, eu vejo que na história da igreja a gente tem... Calvino foi advogado. Sim. Lutero estudou direito. Sim. Grandes nomes da reforma ou pré-reformadores, o direito faz parte da história. É verdade. Então a gente percebe assim, na construção de um sistema ali por próprio Calvino, seja Genebra, seja uma construção na Europa, parte por um conhecimento tanto teológico, mas em parte também pela capacitação que ele teve. Sim, é verdade. E é possível aliar bem, né, as ferramentas, os conceitos, os valores primários do direito com os valores da palavra de Deus. Sim. E isso construir uma sociedade assim, saudável, equilibrado, dentro do conceito divino e humano de justiça. Você percebe que isso começou a melhorar, a justiça social começou a se equilibrar mais, não só a exploração do grande para com o pequeno, mas o pequeno também se posicionar, o grande ser mais humano. Você consegue perceber uma mudança no nosso cenário, principalmente no Brasil? Olha, eu vejo que no Brasil houve um crescimento da população evangélica. E isso faz com que também nós tenhamos pessoas que são afetas ao direito no dia a dia, em várias posições da nossa sociedade. Quando a gente está falando de justiça social, quando a gente está falando de uma sociedade mais igualitária, o que me vem à mente sempre são as nossas leis. Porque as leis balizam a conduta do ser humano, balizam a conduta do nosso dia a dia. Então, às vezes, por exemplo, nós queremos que uma justiça seja feita com base na legislação que nós temos. Mas a legislação que nós temos, ela dá brechas para que você possa agir de forma diversa. E aí causa aquela sensação de impotência, muitas vezes, aquela frustração. Por quê? Porque a justiça não foi feita ou a justiça está demorando demais, né? Uma coisa interessante também que eu vejo é quando se faz uma lei, tem-se o que nós chamamos de o espírito da lei. Qual que era a vontade do legislador? O que ele quis quando aquela lei foi colocada em vigor? E vou dar um exemplo, porque nós já estamos chegando daqui a pouco na época do 13º salário. E o espírito que já interessa todo mundo aqui. É verdade. E qual foi o espírito do legislador naquela época? Foi possibilitar ao trabalhador que tivesse uma renda extra, para com essa renda extra ter a oportunidade de ter um lazer com a sua família, dedicar mais tempo para os seus filhos. Então você vê todo nas exposições de motivos, quando se foi fazer a lei, você vê toda uma preocupação com isso. Mas aí, o que acontece? A gente às vezes deturpa a legislação. Então é por isso que é muito importante, eu vejo isso. Eu creio que as coisas estão mudando, sim, mas nós precisamos continuar caminhando em busca dessa justiça social.